Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Rosane Siqueira. Quero, por meio desse vídeo, possibilitar a vocês uma discussão mais centrada num documento que é muito importante, que provavelmente cairá na prova de contagem que vai acontecer aí no dia 19 de maio. Essa portaria da SEDUC, ela é muito recente, né? Como vocês podem mesmo tá vendo, foi homologada dia 13 de novembro de 2023 e ela trata sobre a organização e funcionamento da rede de educação de contagem. Esse funcionamento, ele não foge da regra da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né? A Lei 9394 de 96, como também não foge da regra da Base Nacional. Mas tem dois aspectos importantes. O primeiro é que deixa claro que, além da Base Nacional, a SEDUC também vai seguir algumas diretrizes, algumas habilidades que estão presentes no currículo referência de Minas Gerais, ou seja, deixa claro que ela também vai usar como parâmetro o currículo referência de Minas Gerais, concomitante ou articulado aos documentos curriculares que ela possui, que são os cadernos dos saberes da educação infantil e os cadernos também curriculares do ensino fundamental. Neste documento, eu vou selecionar algumas coisas que são talvez mais destacadas na perspectiva específica de contagem, tá? Porque, conforme eu disse, não foge daquilo que está previsto nas leis, tá bom? Então, esse vídeo vai tratar de alguns aspectos que a gente vai estar chamando atenção para vocês aqui, e que vai servir para que vocês, ali, dias antes da prova, você assista esse vídeo e fique tranquilo em relação a qualquer conteúdo que cair nessa perspectiva da organização das escolas de contagem, tá? Primeira questão é que a matrícula da educação infantil, e isso não é só de contagem, é no Brasil inteiro, né? É obrigatória para o caso tanto da família, principalmente da família, a partir de 4, 5 anos, lembrando que o Estado sempre tem que arcar, principalmente quando há demanda, tá? Existe neste documento uma meta de que ao longo desses 4 anos, ou seja, o documento 2023 até 2027 no máximo, se consiga atender 100% das demandas, das vagas, das matrículas requisitadas, é, dentro da perspectiva da creche, né? Porque da pré-escola, que a gente chama de 4 a 5 anos, chama pré-escola, essa ele tem que atender de qualquer jeito, é obrigatório para todo mundo que fez cadastro. Já a creche, o Estado é obrigado, o Estado, na Prefeitura de Contagem, é obrigada a arcar, né, com as demandas, mas gera um fluxo menor, já que a família é facultativa, a família escolha de matricular ou não esta criança até 3 anos e 11 meses, a família escolhe se matricula ou não, né, nessa perspectiva, tá? Existe uma questão importante também dentro da educação infantil que será ofertada, são ofertadas, né, até um presente momento, continua assim, e existe uma perspectiva de ampliação das vagas de regime integral. Então, o parcial é aquele meio horário, e o integral é aquele tempo maior que vai, inclusive, ultrapassa uma meta do MEC, do MEC é 7 horas e 30 minutos, já na contagem, né, como que a gente pode estar vendo aqui no inciso primeiro, por exemplo, dá a percepção de que isso ultrapasse esse tempo, né? De que isso ultrapasse aqui as horas. Então, no artigo 6º, a gente consegue visualizar direitinho qual é a carga horária que está sendo estimada aí. Então, o período parcial funcionará de 7 às 11h30 e no segundo turno de 1 às 5h30, né? Ou seja, 4 horas e meia. E se a gente contar do tempo integral, de 7 horas às 5h30, né? Isso ultrapassa aí, faz aí o total de 8 horas dessa criança na escola, tá?
O professor ele é responsável pela apuração dessa frequência, lembrando, e aí contagem vai seguir o mesmo parâmetro da LDB e de outros documentos regimentares, a frequência da educação infantil, 60%. Já do ensino fundamental, 75%. Então, existe uma diferença, porque considera essa criança, às vezes, muito pequena, adoece mais, que está em contato com outras crianças, está fora do seu ambiente. Então, existe ali um quantitativo de porcentagem um pouco mais maleável em relação ao ensino fundamental. Então, a educação infantil ele tem que ter 60% da frequência. Já o ensino fundamental, 75%, isso segue o mesmo parâmetro da LDB e de outros documentos. O secretário escolar, ele é, então, o professor, seja da educação infantil, seja do ensino fundamental, ele é responsável pela frequência. E ele precisa dizer, olha, secretário escolar, aluno tal, né, está desaparecido, pedagogo, ó, aluno tal, preciso saber onde que está de licença, o que que aconteceu. Se possuir 5 faltas consecutivas ou 10 alternadas, né, dentro de um período de um mês, é preciso, sim, fazer a notificação para a família não encontrada, faça a notificação para o Conselho Tutelar. Isso também segue lá o parâmetro do Estatuto da Criança e do Adolescente, da LDB, isso, contagem não foge à regra, mas coloca muito claramente qual é o dever, né? Qual o funcionário, qual o profissional que vai assumir esse dever. Primeiro o professor, depois o secretário escolar e o pedagogo que faz essa busca ativa, ou seja, que liga para a família, que procura saber o que está acontecendo e, juntamente, eles vão tomar a providência de acordo com a própria perspectiva do Estatuto da Criança, seja a família não encontrada, notifica o Conselho Tutelar, notifica a Secretaria de Educação. A família encontrada faz uma notificação formal, ou seja, uma advertência, né, uma ata de que a família está ciente da importância da frequência, tá? A segunda etapa, que já é, né, a questão do ensino fundamental, né, a segunda etapa da educação básica é o ensino fundamental, e aí os artigos 10, 12, 14, 15 vão falar, né, o ensino fundamental ele tem uma centralidade maior neste documento, porque ele tem 9 anos de duração e ele tem 2 especificidades. Os chamados anos iniciais, que vão do 1º ao 5º ano, e os anos finais, do 6º ao 9º, isso também não modifica, respeitando a base nacional, currículo referente de Minas Gerais, respeitando as regulamentações, as diretrizes curriculares nacionais. Então, isso não tem nenhuma novidade aí em relação ao próprio país, né? O número de estudantes, eu quis destacar esse artigo, o artigo 12, então, coloca-se muito claramente neste documento que do 1º ao 3º ano, 25 estudantes por turma, e do 4º ao 9º ano, 30 estudantes por turma, tá? A organização ela está estruturada em 3 semestres, a gente vai ver que esses 3 trimestres eles estão configurados aí em avaliações que tem 3 campos, a gente vai ver os 3 tipos de campos, né? São conceituais, então, da letra A até a letra E, então não é feita a questão quantitativa numérica, é um outro tipo de cálculo relacionado à porcentagem que a gente vai ver logo à frente, tá? O calendário anual ele deve ser elaborado pelas escolas, desde que seguindo as normativas da SEDUC, lembrando, 200 dias letivos ou 800 horas, né? E aí os eventos culturais, as feiras culturais serão definidas por cada grupo escolar, seguindo, então, as orientações da própria SEDUC, que é a Secretaria Municipal de Educação, tá? O currículo, essa parte é muito importante, né? Conforme eu disse, existe em contagem o currículo, né? Um documento curricular para educação infantil e ensino fundamental, mas é um documento já construído, já estou todo formulado, agora vai cair na prova da Base Nacional Comum Curricular. Então, ele não traz nenhuma novidade em relação a isso, ele respeita a base nacional,
Mas esse documento de 2023 vai trazer uma novidade, que é a questão do currículo referência de Minas Gerais. Até então, isso não tinha sido oficialmente falado, nem feito o termo de adesão. A partir de 2023, então, Contagem passa a seguir exatamente a questão do currículo referente de Minas Gerais, né? Nessa perspectiva, continua ainda os referenciais curriculares de Contagem, que sofrerão pequenas alterações, tendo em vista, então, o currículo referência de Minas e a base nacional, tá? Então, esse Trilhas do Saber, ele continua nesta proposta, não há modificação. Portanto, haverá, sim, acréscimo de algumas habilidades não contempladas até então. Mas isso provavelmente não cai na prova, na perspectiva das habilidades, né? A gente não conhece nenhuma prova que trabalhe a habilidade específica. Eles sempre trabalham de forma mais ordenada, a organização, né? As provas de forma geral. De concurso trabalha mais como que está organizado. Então, na prova, se perguntarem para vocês, né? Se for uma pergunta o currículo de Contagem, ele está seguindo quais documentos? Além da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, das diretrizes curriculares nacionais, né, que são obrigatórias, da Base Nacional Comum Curricular, que é obrigatória, também o currículo referência de Minas e os referenciais curriculares de Contagem e o que eles chamam de documento Trilhas do Saber, tá? Então, tem toda esse arcabouço, né? Vamos dizer, toda essa referência para a construção desses saberes, tá? Eles dividem, então, da seguinte forma: ciência da natureza e matemática, lembrando que a base nacional e o currículo de referência, matemática fica separado, né? Então, você tem as ciências da natureza e a matemática como uma área separada. Ciências humanas, geografia e história, ok. Ensino religioso, na base nacional, está separada. Códigos e linguagens, que é chamado de linguagens na base nacional, códigos e linguagens somente para o ensino médio, ensino fundamental na base nacional e, portanto, no currículo referência de Minas Gerais, é chamado apenas área de linguagens. Isso pode cair em termos de diferenciação, se eles não pontuarem claramente com base em qual documento, é questão que pode ser facilmente anulada, tá? Agora, se colocar de acordo com trilhas do saber, de acordo com os referenciais curriculares de Contagem, as áreas de conhecimento estão divididas desta forma que está nesse documento, no artigo 21. Ciências da natureza e matemática juntos, ciências humanas, e contemplando, então, o ensino religioso, códigos e linguagens, que aí sim a gente vai ter arte, educação física, língua inglesa e língua portuguesa. Se a pergunta for de acordo com a base nacional ou com o currículo referência de Minas, nós vamos lembrar que são 5 áreas: ciências da natureza, matemática, linguagens, ciências humanas e ensino religioso, que fica separado. Então, matemática e ensino religioso separado. Uma questão importante também de Contagem, que está muito claro no artigo à frente, mas que eu vou destacar agora, já que a gente está falando ali do ensino religioso, o ensino religioso, na perspectiva curricular de Contagem, para o primeiro ao quinto ano, ele vai trabalhar muito mais relacionado à história e geografia. Por isso, é a justificativa dele estar nesse bloco chamado Ciências Humanas. Então, ele vai trabalhar com saberes sociais e culturais e históricos da localidade das crianças, né? Então, onde a escola está inserida, qual comunidade atende, qual territorialidade atende. Então, ele vai trabalhar muito paralelo à geografia e história, tá? Atuarão, então, nos anos iniciais, com arte, educação física, língua inglesa, professores que a gente chama de PEB 2, que são os professores habilitados. Então, em Contagem, os componentes curriculares, artes, educação física, perdão, e língua inglesa são professores habilitados. Então, quem está fazendo concurso para arte, educação física e língua inglesa
pode sim assumir turmas de primeiro ao quinto ano, e não apenas do sexto ao nono. Os demais componentes apenas PEB 1, ou seja, o professor formado em normal superior ou pedagogia, né, ou ensino superior aí, tá? O sistema de avaliação, então, conforme a gente já havia dito lá no artigo anterior, no artigo 27, ele trata especificamente do que ele chama campos avaliativos. Então, Contagem traz uma novidade que ele divide, vamos supor, a porcentagem, ou seja, toda etapa, que ele chama de trimestre, né? Então, são 3 trimestres, toda etapa, ou cada trimestre, o professor vai distribuir 100%. Desses 100%, ele tem lá distribuído em 3 campos. O campo 1, que é 60% dessa nota, ou dessa porcentagem, 60% está dividido em questões específicas do componente curricular, apresentando, então, a perspectiva do desenvolvimento direto. Por exemplo, eu pego o componente curricular matemática. Então, dentro da matemática, eu tenho habilidades da matemática. E ali eu vou ver o que ele desenvolveu naquilo que foi previsto, quais habilidades ele desenvolveu, como essas habilidades foram desenvolvidas, a perspectiva do conhecimento, como que ele aprofundou, não aprofundou, ele articulou, não articulou. Então, o que ele chama de campo 1 é justamente relacionado aos conceitos, aos procedimentos que são específicos de cada área. Então, esse 60% é aquela parte específica de cada área. O campo 2, ela é multidimensional, inclusive é um conceito que Contagem adora. Vocês fiquem muito atentos a esse conceito, que é aquela ideia de que nós, seres humanos, somos multidimensão, né? Então, a gente é físico, motor, cognitivo, social, cultural, linguístico. Então, a gente tem uma série de áreas que a gente precisa estar observando como ser humano e principalmente no aluno. Então, o campo avaliativo 2 ele equivale a 20% da nota. Então, o campo avaliativo 1, 60%, que é do conceito específico de cada área. Já o campo avaliativo ele é mais na perspectiva social, de convivência, de boas interações, de autonomia, de responsabilidade, de como poderíamos dizer que é atitudinal, né? O campo 1, ele é mais procedimental e conceitual, já o campo 2, campo avaliativo, que eles chamam de campo avaliativo 2, está muito mais relacionado às atitudes, tá? Aquilo que a gente se integra ali dentro da escola como ser humano na relação com o outro. Então, aqui são alguns critérios que está próprio no documento, tá? O que o professor tem que observar para gerar essa porcentagem aí de acordo com isso. O campo avaliativo 3 é muito interessante, porque ele traz também uma novidade, que é a autoavaliação. Então, passa a ser importante a cada trimestre que o aluno faça essa autoavaliação desde pequenininho, tá? Então, não há distinção, não. É do primeiro ao nono ano, também equivalendo aí ao 20% da nota. Então, a gente tem 60% de campo 1, campo 2 e campo 3, 20% cada um, perfazendo aí o total de 100%. Esta nota, então, ela será associada, então, supondo que eu tenho um aluno que conseguiu no campo 1 40%, no campo 2 e 3, 20%, ele é muito bom, ele interage, ele tem uma boa comunicação, uma boa respeitabilidade, ele cuida do patrimônio, e no campo 3 ele se autoavaliou como 20%, ele fez uma autoavaliação de 20%, e ali ele gerou uma nota, por exemplo, de 70%. E aí o professor, então, vai nessa régua aqui, né, que essa é a régua, 70%, entre 70% e 79%, esse aluno recebe C, tá? Então, ele vai avaliar, é como se ele somasse como não, né? Ele tem que somar a porcentagem de cada campo, ao somar a porcentagem de cada campo, ele gera, então,
aquele score ou essa régua aí que nós temos aí. Então, letra A, de 90, de 100 a 90, letra B, de 80 a 89, C, de 70 a 79, D, de 60 a 69, e a tão não esperada, conceito que é menor do que 59%, tá? Ou seja, aquele que fica muito abaixo da média. E aí ele vai receber conceito E. Isto equivale do primeiro ao nono ano, tá? Então, Contagem não trabalha com a perspectiva de nota quantitativa, mas que também não deixa de ser um valor quantitativo, mas não aquela soma de notas, né? Como a gente está acostumado, distribuição de 35%, de 35 pontos, de 20 pontos, de 25 pontos, como algumas escolas de muitas redes, né? A do estado é assim, se distribui ali 100 pontos até o final do ano, dividida em 4 etapas. Contagem são 3 trimestres e cada trimestre gera um conceito, e no final vai se fazer uma avaliação global destes conceitos, tá? Então, a ideia é que ao final do período avaliativo, este estudante, se ele for do terceiro, quinto, sétimo e nono ano, então muita atenção, por isso que eu grifei em vermelho. Se ele for um estudante que cursa o terceiro, o quinto, o sétimo e o nono ano do ensino fundamental, se não atingir os 60%, ou seja, ele não atingir até, né, ele tiver conceitos D e E, por mais de um conceito D e E, ele fica retido naquele ano. Os demais anos, ele progride mesmo, ele não tendo, mas um detalhe importante, que está muito claro no documento. Todos os anos ele tem direito, né, do primeiro ao nono ano, de participar de estudos de recuperação paralela. Então, o professor não vai deixar chegar em dezembro para dizer, olha, ele está letra E. O professor já sabe, já viu isso na primeira etapa, na segunda e na terceira, ou seja, no primeiro trimestre, no segundo trimestre, no terceiro trimestre, e aí esse professor vai fazer intervenção contínua, porque a ideia é que seja uma avaliação formativa contínua. Porém, se ele chegar lá no terceiro ano, não conseguindo o mínimo adequado para a sua aprovação no quarto ano, ele permanece no terceiro ano, podendo ficar retido apenas uma única vez. Então, se ele ficou retido no terceiro ano 2023, 2024, mesmo ele não alcançando o desejável, ele vai fazer a progressão continuada, tá? Então, os anos primeiro e segundo ano, quarto ano, sexto ano, oitavo ano, progressão continuada. Não pode haver retenção nestes anos, apenas nesses em vermelho. A questão do aluno com menor frequência em qualquer ano, ele poderá ficar retido por conta da baixa frequência. Podendo sim fazer provas de reclassificação por frequência, ou seja, um aluno que é infrequente, mas ele tem uma boa condição de ser aprovado, ele fará uma prova global em que ele terá que conseguir aí 60% do seu aproveitamento, tá? E continuará ali dentro deste processo, principalmente da busca ativa, evitando a infrequência e, consequentemente, também a sua evasão. Então, é muito importante isso, isso é conteúdo de prova, fiquem atentos. Então, Contagem, apenas 4 anos do ensino fundamental podem ter aquilo que a gente chama de continuidade no ano, ou a famosa reprovação escolar, tá? Fora isso, não se pode ter nenhum tipo de reprovação escolar. Então, é isso, gente, são pontos específicos deste documento. Eu espero que ajude vocês. Os demais pontos desse documento são iguais à da LDB, por isso que eu não trouxe. Importante que você leia esse documento lá no dia 15, 16 aí, de maio, anterior à prova, para que isso fique bem fresco. É um documento importante, simples de ser lido, mas fica aqui o meu resumão para vocês sobre a portaria 50 de Contagem, homologada em novembro de 2023. Uma excelente prova para vocês, um grande abraço
e até mais.